1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. 1 João 1, de 5 a 10. Diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Pois é, o que ocorre? A partir deste texto, eu quero pensar sobre o seguinte tema: a luz, a comunhão é filha da luz. Ou então, a luz é mãe da comunhão. Como eu acho que o título fica mais solene, a comunhão é filha da luz, eu estou preferindo este. A base da mensagem anunciada por João, o capítulo 5, ele diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Aí ele vai dizer qual é a mensagem. Tem 2 pontos ali. A base está nos versos de 1 a 4. É ali que você tem a base. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos com os nossos próprios olhos. Aqui há um pleonasmo majestoso. É uma redundância estilística. Isso aqui a língua criou para justificar quando alguém famoso escreve. Por exemplo, Camões escreveu, vi com os meus próprios olhos. Claro, não viu com a testa, né? Aí, para não dizer que isso é pleonasmo, foi Camões que escreveu, aí criaram o seguinte: olha, é um pleonasmo estilístico. O majestoso, acho que tem realeza, tem lá outros conceitos também. Aí quando é um de nós que fala, né? Ou então quando é uma coisa mais banal, aí é pleonasmo, né? É redundância. E aí é comum. Mas tem uns mais comuns mesmo: subir para cima, não é? Então subir para cima, descer para baixo, não tem sentido mesmo, né? Mas aqui João está como que reforçando. Ele está dizendo o seguinte: o que nós vimos, não como uma experiência de conhecimento, nós vimos com os nossos olhos. O sentido é um sentido de realçar, não é? Nós estávamos ali, vendo. O que contemplamos, e olha que coisa interessante, porque ele usa, inclusive, palavras na língua grega, que significa não apenas esse olhar, que é um olhar desatento, é algo de contemplação. Por exemplo, você pode se encontrar com uma pessoa e eu chegar perto de você: você viu fulano? Ah, vi, ele estava no centro agora. Qual a camisa que ele estava? Que cor? Ah, sei lá qual a camisa. Você viu fulano? Viu. Mas você não teve ali uma atenção dirigida a ele. Você nem percebeu. Você viu fulano. Você está mentindo? Não, você viu. Mas você não teve
ali uma relação de percepção que identificasse algumas coisas. Então João está reforçando o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Não foi uma aparição corrida, não é, desatenta, não, teve uma contemplação. E as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, esta é a base da mensagem que João vai apresentar. Nós tivemos uma experiência com o verbo da vida. Nós tivemos uma experiência com o Salvador. Nós estivemos com ele, nós presenciamos, nós experimentamos isso. A gente não teve essa experiência. A Bíblia diz, quando Jesus falou para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Porque o programa de Deus não é ver para crer. Deus pode, circunstancialmente, fazer-nos ver para crer. Pode ser. Mas não é o programa dele. E Tomé, na verdade, tinha essa concepção. Não, para eu crer, eu preciso ver. Se eu não vir, eu não crerei. Essa era a filosofia de Tomé. Aí Jesus apresentou-se a ele e disse, olha, veja aqui. Mas aí Jesus dá uma palavra, além de repreender Tomé. Não é? Ele estava sendo incrédulo naquela hora. Tomé foi um grande discípulo. Triste é que as pessoas só lembram dele no fracasso. Mas assim é a vida, a tendência nossa é assim. A gente sempre olha para o fracasso. Mas Tomé foi um discípulo que morreu provavelmente na Índia, alcançado por flechas, perseguição. Ele dedicou sua vida, ele morreu por Jesus. Há textos lindos na Bíblia sobre Tomé, e a maioria só se lembra aquele que duvidou. Mas Jesus deu uma palavra para ele muito interessante, que é uma palavra dirigida a nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o programa de Deus é que você precisa crer para ver. Crer para ver. Não é? Se creres, verás a glória de Deus. Então, João está dizendo aqui, não é? Nós experimentamos isso, então nós estamos anunciando a vocês. Olha, Deus é a luz, Ele não tem luz, Ele é luz. Verso 5, porque João vai dizer, a mensagem que ouvimos é esta: Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Então Deus não tem luz, Ele é, a essência dele é luz. Nós não somos luz. Nós recebemos a luz. Pastor, mas lá em Mateus está escrito, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo a partir da luz que é Jesus. E aí, a partir dele, nós que recebemos a luz, nós também podemos transmitir a luz. E em algum momento, a gente vai deixar de ser luz, por causa da nossa fraqueza. Não é o ideal. Mas eu já deixei, você já deixou de ser luz em algum momento. Porque nós somos pecadores. Porque nós não somos luz na essência. Só Deus o é. Nós recebemos a luz dele. Por isso precisamos também andar na luz. Porque João vai dizer aqui, não é? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o ideal é que a gente realmente
Fique ligado com o Senhor, em comunhão com Ele, pedindo a Ele direção. Então eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a comunhão com Deus expulsa as trevas da vida. Tem gente que pensa que alguns problemas, algumas trevas vão ser expulsas da vida com palavras, alguns chavões, palavras decoradas, algumas ordens determinadas, aprendidas. Está fora isso. Não é isso que expulsa as trevas da vida da pessoa. Você pode amarrar o que você quiser na vida de alguém. Não vai acontecer nada. Eu sei que é antipático dizer isso, quando você de repente ouve um outro que diz, né? Por exemplo, a pessoa diz, você tem que determinar isso, você tem que impor, você tem que fazer isso. A palavra tem poder. Que palavra que tem poder? A sua, nenhuma. A minha, muito menos do que a sua. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. É ela que tem poder. Ah, mas se você fizer isso na sua vida, vai acontecer isso. Meu irmão, eu creio que há uma perspectiva mental. Isso há. Há um programa mental. Isso tem nada a ver com a essência do Evangelho ou o Evangelho em si. Sim, uma pessoa que não acredita em si, não se programa, não disciplina, não persiste, não luta, não corre atrás, e está sempre, tudo dela é negativo. Tudo que ela pensa só no negativo. Mas essa pessoa não precisa ser cristã, não, para agir de maneira diferente. Tem gente que não tem nenhum relacionamento com Deus e a pessoa vive muito melhor e tem perspectiva muito melhor porque ela tem essa mentalidade. Eu creio que isso tem. Diante de um desafio, não, eu não vou conseguir isso. A possibilidade de conseguir é muito pequena, porque você já se predispôs a não conseguir. Simples. Em qualquer desafio. Agora, a minha palavra, eu vou determinar alguma coisa que não vai acontecer, meus irmãos. Ninguém morreria de doença, ninguém morreria de enfermidade. Eu só morreria com 200 anos, e olhe lá. Então não há lógica nisso. O que expulsa as trevas e o que expulsa qualquer coisa que prejudique a vida, no sentido da nossa caminhada com Cristo, é a comunhão com a luz, é a comunhão com Deus, é a comunhão com o Pai. É isso que João está dizendo. Olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, porque a comunhão com Ele vai expulsar as trevas. Quando nós não estamos andando na luz, estamos andando nas trevas, a comunhão com Ele não está perfeita. Então a base da nossa vitória sobre as trevas é a comunhão com o Pai. Pastor, mas então eu não vou orar? Claro que você vai orar. Claro que você pode orar sobre o enfermo, pedir que Deus cure, pode. Não, isso aí tudo está na Bíblia. O que eu estou querendo prevenir é que essa ideia de que palavra, de que isso não existe. Se você parar um pouquinho e raciocinar sobre toda a história, você vai ver que é assim mesmo. A Bíblia não falha. Mas um segundo ponto que eu quero destacar é que a comunhão com a luz se revela na comunhão com o próximo. Então, se nós temos comunhão com a luz, teremos comunhão com o próximo. Olha só, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, ao 6, ao 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos ou mantemos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Veja bem, eu sei que nos relacionamentos, interpessoais, eu sei que nos relacionamentos de grupos, a gente tem sempre atrito. Isso é comum, faz parte da vida.
E pode ser que, e acontece dentro do próprio corpo de Cristo, tenha isso. Aí, acontecendo alguma coisa, o que vai eliminar aquilo? Olha, vamos fazer uma oração, cada um vai abrir o coração, e vai ali, e vamos orar. Isso é bom? É bom. É bom. Ajuda? Ajuda. Resolve? Não. Sabe o que resolve? É a pessoa ter a consciência: eu não estou em comunhão com Deus. Porque se eu estiver em comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com o meu próximo. Se a questão da quebra de comunhão parte de você. Porque mesmo que o outro não tenha essa liberdade de comunhão com você, você é que não pode, se você quiser ter essa saúde espiritual, de ter essa quebra. É possível que tenham os atritos. Nós temos. Como temos? Vocês não imaginam o que é ser pastor. Eu não estou falando aqui de maneira nenhuma você ficar sensibilizado, com pena de mim. Não. Todo mundo que vai para o seminário, e quando eu tenho contato com alunos, ultimamente não tenho dado aula, eu falo mesmo: meu amigo, olha aqui, você está pensando que vai ser mar de rosas? Não. Mas eu não tenho assim dor nenhuma, trauma e tristeza, não. Sou feliz por ser pastor. Mas você não imagina. Você não imagina, eu já tive pessoa que falou comigo, eu fui abordar no início do ministério, vem cá, o que você, estou percebendo que você não fica no culto, só na hora do louvor, depois você sai. É porque eu não estou gostando da mensagem. Você já pensou ouvir isso no início do ministério? Novo. E eu não tenho uma índole assim tão violenta, não tenho, sinceramente não tenho, mas eu sou humano. A vontade foi pegar o pescoço e torcer. Sério, isso fere a gente, fere, entristece. Eu estou dizendo, como é que pode? Então eu previno a todo mundo, mas eu não falo isso com trauma, não tem. Se tem alguma coisa que eu não sei, porque para mim não existe, entendeu? E o mais triste de tudo é que depois você olha, isso tem 30 anos, né? Acho que até mais, tem mais de 30. Já vou fazer 37 agora aqui na igreja. Foi no início mesmo. Você olha, você vê a caminhada da pessoa aqui, olha com tristeza, não olho com alegria, não. Uma caminhada de derrota. Poderia ter muito mais vitória. Nós lançamos aqui a campanha na época de construção deste templo. Era uma capela de madeira. A gente ainda vai reunir ainda, se Deus quiser, algum momento, botar isso num livro, alguma coisa, para que aqueles que nunca tiveram contato aqui, nem nunca viram, tenham essa informação. Era uma capela, lançamos a campanha. Aliás, antes da campanha, foi antes da campanha. Você ter um telefone era uma coisa do outro mundo. Telefone residencial. Era uma coisa do outro mundo. Aí, o Paulo César trabalhava na Telerge. Ele era funcionário da Telerge. E até de vez em quando surgia a proposta, fazia a proposta, esperava anos para aquilo sair. Entendeu? Mas, às vezes, ampliou a rede e tal, vai conseguir. E o Paulo César fez cadastro de várias igrejas. E ele fez para nós. Como fazia das empresas também, quem pedia e tal. E ele fez uma para nós. Saiu um telefone. Quando a igreja precisava falar com alguém por telefone, tinha que usar o telefone da irmã Eunice. Ela tinha telefone. Só rico tinha telefone. O telefone do Oséias. Entendeu? A gente comprou bem depois, né, Samar? Usava o meu também aí. Mas em casa, não tinha telefone aqui. E aí, o Paulo César fez assim, um dia apareceu lá o telefone. E aí, você podia pagar, acho que em 3 vezes, se eu não me engano, ou perdia a linha. E o que mais alguém esperava é que você não ficasse com aquela linha, porque você podia passar a carta, né, ou coisa para alguém, e ficava com a linha. E tal. Mas aqui a liderança decidiu comprar o telefone. Compramos o telefone. Teve um irmão da igreja que saiu nos corredores e dizendo que a igreja era um tempo uma capela de madeira e agora a igreja com luxo querendo um telefone. Era algo assim meio de luxo mesmo, que era caro mesmo. Poucas igrejas tinham. E olha, ele falou mal. Saíram da igreja, acho que saíram da igreja. Essa foi uma das razões. Saíram da igreja.
Como é que isso fere, né? Mas falou mesmo, a igreja agora quer telefone. Para que a igreja ter telefone? A igreja pagou o telefone, comprou, pagou o telefone ficou ali. Bem depois, fomos lançar aqui a construção do templo. Lançamos a construção do templo, planejamos que a primeira etapa seria o alicerce, só o alicerce. A capela continuou aqui, a obra começou por volta e furava a sapata dentro da capela também. Final de semana fechava, botava uma tábua, fazia o culto aqui dentro mesmo. Foi assim até poder. Então, foi tocando, mas o plano nosso era fazer só até o alicerce, que era o recurso que ele tinha. Deus nos abençoou de tal maneira que a gente chegou à primeira laje, que é essa de baixo aí. Chegou a primeira laje. Avançou muito mais, Deus deu recurso, o pessoal foi trabalhando, era almoço todo mês. Vai voltar esse negócio, entendeu? Todo mês almoço, 320 pessoas chegaram a almoçar aqui, né, o Silmar? O Silmar na época era fera ainda, né? Novinha, mas ela está mais animada do que antes, entendeu? Então, 320 pessoas almoçavam aqui, era uma vez por mês. Então, chegou ali, aí a gente ia dar uma parada na laje. Foi muito além do que é previsto. E vamos dar uma descansada, dar uma respirada e começar. Aí, eu acho que foi o Paulo César mesmo que virou e falou assim, pastor, a igreja tem negócio de ação de telefone. Lembra que a empresa foi ser privatizada? Para ser privatizada, quando você comprava uma linha, né, você tinha ação daquela empresa. A gente não sabia disso. Ninguém sabia disso, praticamente ninguém sabia disso, né? Você tinha um telefone, mas você não tinha um telefone, você tinha as ações da empresa. Você era um dono da empresa. Assim, você tinha uma cota lá, né, na ação. E todo mundo vendendo. Eu já tinha ouvido falar naquilo, mas não sabia. A igreja tem umas ações, a igreja vendeu? Não sei nem disso, como é que é, não. Aí falou, eu vou ver. Levantou lá os dados. Meus irmãos, tinha uma grana que era não sei quantas vezes o telefone que a gente pagou. Era não sei quantas vezes o telefone que a gente pagou. Vendemos as ações, porque aí a empresa tinha que limpar aquilo tudo, que eram as cotas, para privatizar, né? Hoje é eu nem sei qual que é hoje mais. Oi? Hoje é Oi, né? E antes foi outra também. Então, a empresa tinha que limpar, vendemos. Meus irmãos, bateu a laje, a gente já foi mais um pouco à frente, com o valor das ações. Mas aquele irmãozinho, que meus irmãos às vezes não faz de maldade, faz por ignorância, mas a nossa ignorância não anula os princípios de Deus, é por isso que a gente tem que ter cuidado, entendeu? A gente tem que ter cuidado. Eu posso não fazer por maldade, mas a minha ignorância dos princípios de Deus e da orientação de Deus pode trazer esse problema. E como que aquilo trouxe dor? Então a gente pode ter atritos, pode ter, porém a comunhão não pode ser perdida, porque se nós perdermos a comunhão, perde tudo. Mas a comunhão não pode ser perdida a partir de uma ação nossa. Não, eu não vou perder, não. Se nós estivermos na luz, na comunhão com Ele, a comunhão com o irmão, mesmo que tenha atrito, será mantida. Será mantida. Abraão e Ló tiveram atrito. O que aconteceu? Abraão disse, Ló, olha, está dando briga aqui entre os nossos pastores, então você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, não tem problema. Negócio de direita e esquerda, Abraão dá uma lição boa para todo mundo lá, entendeu? Mas você é da direita, eu sou da esquerda, tá bom. Mas se você vier para a esquerda, eu for para a direita, também tá bom. Né? Tá lá desde aquele tempo já era assim, entendeu? Tem gente que fica brigando com negócio de uma bobagem danada. Mas tudo bem. Aí Abraão, o que aconteceu? Não estava dando naquela dinâmica para os dois ficarem juntos. Porque havia um acúmulo de ações prejudicando ali o trato com os animais. Eles perderam a comunhão? Não perderam a comunhão. Abraão, daí a pouco, foi lá socorrer Ló. Se Abraão tivesse a seguinte mentalidade, a ele agora que se vire, ele que quis sair, ele que quis ir embora, ele pegou o melhor da terra, porque pegou mesmo, ele pegou o melhor da terra, ele que se vira. Não, Abraão foi lá socorrer.
Mas a base para que essa comunhão permaneça, meu irmão, é a comunhão com Deus. Se você estamos com dificuldade na comunhão com alguém, não é a possibilidade de alguém ter dificuldade com a gente. Não, não é isso. Eu estou dizendo você não ter uma comunhão livre com alguém, cuidado, a comunhão com Deus está prejudicada. Porque ter comunhão com Deus é ter comunhão com o próximo. Você entende isso? Não anula a possibilidade de problemas, de lutas, de aflições. Não, não anula. Mas a perda da comunhão não existirá se nós estivermos em comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus gera a falta de comunhão com o próximo. E o último destaque é que a consciência de pecado criará laços de compreensão na comunhão. Mas como é que é isso, pastor? Às vezes há pessoas que se sentem, e é um risco que nós corremos, que são melhores crentes do que os outros. E a régua que vai medir, o padrão que vai dar para a gente a consciência correta, é a pessoa de Jesus, Deus. E João diz assim, olha, se nós confessarmos, ou dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A consciência de pecado criará laços para uma comunhão melhor. No momento em que você achar que o outro é mais pecador do que você, que o outro está fazendo é um pecado e que você não comete aquele pecado e que por isso você tem capacidade, você tem condições de julgá-lo, você está contribuindo para a perda de comunhão. Nada tem a ver com a manifestação de comunhão no que diz respeito a ajudar o outro em suas fraquezas. Não. Eu estou falando de uma mentalidade de julgamento, de se achar melhor. Há muita gente, e é um risco que nós corremos, muita gente que vê muita dificuldade no outro e quase nenhuma em si. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E isso prejudica a comunhão. Todos nós estamos diante da mesma situação diante de Deus. Até de repente um irmão que ainda está numa fraqueza e que não conseguiu vencer e que você não tem aquela fraqueza. Você está na mesma condição dele diante de Deus. Sabe por quê? Você não pode dizer que não tem pecado. Eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Eu posso ter vencido aquela fraqueza, mas eu continuo pecador. E se eu continuo pecador, eu dependo da graça de Deus. Então o meu pecado é apenas diferente do pecado do outro. Diante de Deus nós somos iguais. E a comunhão será melhor quando eu entender até que o meu irmão que está numa fraqueza é igual a mim. E que eu possa ajudá-lo a vencer a fraqueza, sem julgamento, sem exposição, sem frieza, com amor. Então, comunhão é isso, é uma experiência permanente. A gente precisa lutar pela comunhão, valorizar, fazer de tudo. Tudo que a gente fizer é bom. Café da comunhão, culto de oração, louvor, adoração, reunião de pequenos grupos, tudo que a gente fizer é bom e vai ajudar. Porém,
A causa é a comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E a partir da comunhão com Ele, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E a gente vai crescer no relacionamento com Cristo. Então, que Ele nos ajude e que a gente veja no outro irmão alguém que faz parte da mesma mesa que eu. Ele está comigo. Ele faz parte da mesma comunhão. E ele vai ser abençoado da mesma maneira que eu serei. É interessante, eu fico olhando, fique em pé que a gente já vai, os diáconos podem chegar aqui. Eu fico olhando assim, Jesus com Judas. Jesus sabia que Judas era traidor? Sim ou não? Sabia. Desde antes de começar a caminhada com aquele grupo. Jesus nunca dirigiu uma palavra dura a Judas. Jesus nunca expulsou Judas do convívio com eles. Jesus nunca expôs Judas. E no momento em que Judas foi instrumento para revelar quem era Jesus, porque os soldados não conheciam, então Judas usou um código. Olha, aquele que eu beijar é esse. Todo mundo muito parecido, as roupas muito parecidas. Aquele que eu beijar é esse. Então era um código. E naquele momento, então, Jesus dirigiu-se a ele: amigo, a que viesse? O padrão nosso é Jesus. Não é ninguém, é Jesus. Não é nenhuma orientação, é Jesus. E Ele quer a comunhão com todos.